Oi, meus amores, estou aqui iniciando mais um vídeo pro canal e hoje vamos para a terceira parte da história do Mateu. Então, antes de tudo, se inscreve no canal para me ajudar, ativa o sininho e vamos lá! Bom, como eu falei no vídeo anterior, a gente aconteceu o segundo aborto, aí fomos pro hospital, deu tudo aquilo lá que eu já contei no outro vídeo e tudo bem. Depois disso a gente foi numa consulta no posto. E nessa consulta, eu perguntei pra ela por que tava acontecendo isso, já a segunda vez e tudo mais, que tava sendo muito difícil pra mim, né? E aí a própria médica do posto já me deu encaminhamento pra para uma especialidade. E aí, beleza, aí eu peguei e fiz todo o processo no posto de passar na, como que chama aquele negócio que a gente passa? Triagem, né? Numa triagem lá, porque você deixa seu nome, e aí quando eles tiverem vaga, eles ligam pra gente pra começar o tratamento. E essa ligação costuma demorar, né, Do tá? demora Muito. muito, 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 muito. Beleza. Quando a gente fez tudo certinho, deixamos o nosso nome, a médica passou pra essa especialidade, porque ela mesma ela falou que ela não ia conseguir me ajudar, porque não fazia parte do trabalho dela ali, né? Que precisaria de uma outra opinião para saber o que estava acontecendo e tudo mais. Outros exames para saber também o que estava acontecendo, que ela não ia conseguir ali me ajudar. Então, por isso que ela me passou para uma outra especialidade. E aí me deu um encaminhamento. E aí foi feito tudo certinho. E eu tava, né? Falei assim, mãe, vamos descansar, vamos ficar, né? Tranquilo, vamos deixar rolar. Mas É. nisso batia aquela ansiedadinha, né? Que todo mundo sabe. Aí, quando passou um mês, não foi um mês? É, mais ou menos um Um mês. mês, mais ou menos. A gente já não tava nem esperando Não, nem tava esperando. ligação nenhuma. Aí tava eu e ela na sala assistindo TV. É, e meu celular só anda no No mudo. mudo, no mudo. E geralmente, quando o celular dela toca e eu vejo, eu nem falo, porque isso aqui fala no telefone, viu? É, que ela não gosta de tirar a minha atenção, que ela só quer eu pra ela. Ó, Mentira. é verdade. E aí porque nunca vi isso pra ela. Falei assim, amanhã ela tá tocando, porque eu sei É, que ali porque. vai ficar 3 horas conversando e eu já era. Quando eu tava no sofazinho pequeno, ela tava no sofá grande deitada. Deitada. Aí eu tava lá mexendo na TV, eu olhei. E o celular assim, no encosto, E em tava no cima. encosto em cima. E eu tava lá mexendo na TV. Eu olhei pro celular. Não sei, gente. Foi assim. Foi Deus, né? Na É, verdade. foi Deus Foi mesmo. Deus. Só pode ser Deus. Com certeza. Porque eu nunca falo pra ela que o celular tá Nunca tocando. ela fala pra mim. Aí eu peguei e falei assim: mãe, o seu celular tá tocando. Atende aí. Quando ela olhou lá, o BS aqui da minha região, Uma chamada. uma chamada, e ela atendeu. Aí ela, alô, não sei o que, a Thalita, e ela me passou. Aí eu falei, meu Deus. Aí quando eu falei assim, sou eu mesmo. Não, Thalita, que saiu uma vaga pra você. Eu comecei a me tremer. É. Comecei a me tremer, me tremer. Eu falei assim, não acredito nisso, É um Senhor. pouquinho longe daqui de casa a especialidade, né, É tá? pouco, é longe daqui, mas perto do meu serviço. Aí eu pensei assim, meu Deus, mãe do céu, saiu a vaga, é tal dia. A gente nem tava com esperança Nem nenhuma. tava, porque todo mundo falava que demorava muito. Muito demorada. Mas demorava, tipo, um tanto assim que a gente também nem tinha noção, que depois eu vou contar mais sobre isso. Aí, pegamos certinho, fomos pra essa consulta. Chegando lá, eram 2 médicos, um casal. Sentei lá pra conversar com eles, tudo, falar sobre eles perguntaram sobre o meu caso, tudo. Aí eles olharam assim a minha ficha, tipo assim, e falaram assim: você teve 2 abortos. Eu falei assim, sim. Aí ele falou assim, então, você não se inscreve
no programa, porque aqui é só a partir do terceiro aborto. Aí eu pensei assim, meu Deus, eles vão me tirar desse... Aí eu olhei pra cara deles e falei pra eles assim... Aí sofre tudo de novo, né, tá? Eu falei assim pra eles assim, mas eu não gostaria de ter o terceiro aborto, porque foi muito difícil pra mim. E eu não quero ter essa terceira experiência. E aí eu não sei se com isso, eles, sei lá... Se cativaram, né? Eles falaram assim, então faz assim, vamos dar continuidade com o seu caso... E vamos ver, super sérios, secos, saí de lá chorando. Eu liguei até pra uma amiga minha no dia, falei assim, nossa amiga, eles foram muito grossos comigo. Comecei a chorar. Chorar, falando assim, meu Deus do céu. E chorando porque eu não tinha gostado da forma que eles tinham falado comigo, porque eles foram bem grosseiros comigo. Enfim. E aí, eu tinha que ir lá 3 vezes por semana. Eu tinha que ir lá na segunda, na quarta e na sexta. Então, toda vez eu ia lá pra fazer esse acompanhamento, porque chama reprodução assistida. E antes do trabalho, né, tá? Isso sempre depois antes do trabalho. Cedinho. Bem cedinho. Só que eu não tinha contado pra ninguém o que tava acontecendo, que eu tava fazendo o tratamento e tentando engravidar e tinha conseguido ir nesse médico. Então, eu não sabia. Aí eu sempre inventava uma desculpa, tipo assim, ai, tô atrasada. Porque eu sempre chegava... Mas no comecinho não chegava tanto atrasada. Né? Ainda dava pra chegar, tipo, ali uns 5 minutinhos atrasada. Atrasada no serviço. No serviço, porque eu não podia contar na verdade, não que eu não podia contar. Eu não queria contar pra ninguém. Pra ninguém criar mais expectativas em cima de mim. Aí era mais coisa em cima de você, mais né? coisa em cima de mim, perguntas, eu não queria mais. E nisso foi passando o tempo e fomos fazendo o tratamento. Então, eles faziam o quê? Eles faziam uma indução, acho que é de óvulo, uma coisa assim. Então, eu entrava com medicação pra ver como que ia sair, pra ver como que ia ser minha produção ali, pra ver se a gente ia conseguir. Só que nessa medicação que eu tava tomando, ele tinha um mês que ele fazia bem pra uma coisa e fazia mal pra outra coisa. Então, um mês meus ovários ali tava ok, os meus óvulos, e outro mês o meu endométrio não tava ok. Então, nunca tinha algo que acertava ali. E era Nunca. Muita tristeza, né, Sara? Muita. Aí chegava assim na metade, assim, falava assim pra mim assim, então, não vamos conseguir dar continuidade esse mês, porque o seu endométrio não tá bom. Aí eu ficava tipo assim, meu Deus, mais um mês. E nisso, várias tentativas com essa medicação, várias tentativas, e sempre assim, quando ele achava que tava indo, chegava na metade, acabava tudo. O outro mês a mesma coisa. Quando achava que tava indo, piorava. Só que durante esse tratamento, gente, eu fiz esse tratamento durante 1 ano e meio, pra você ter noção. No segundo aborto, demorou 1 ano e meio pra me conseguir depois engravidar de novo. Porque tava tudo, né, começando a dar errado. E muitas pessoas nessa caminhada do tratamento lá tinham desistido, né, tá? Muitas. Teve uma vez que ele chegou pra mim e falou assim, você é motivo de comentário aqui dentro. Eu falei assim, nossa, mas por quê? Porque você é a única pessoa que tá até hoje aqui com a gente, que não desistiu. A maioria ou não vem certinho nas consultas, ou desiste na metade do tratamento, porque, tipo... Gente, é muito cansativo. É muito, porque você imagina 3 vezes por semana... Antes do serviço. Antes dos meus serviços, então, tipo assim, era uma correria. Eu tenho que passar lá. Então, assim, o exame é desconfortável. Então, você imagina você fazer o exame 3 vezes por semana. É um exame que eu sentia dor, né? A medicação era pra estimular, então era muito hormônio. Então, isso também já me fazia muito mal. Muito mal. Então, imagina, nesse ritmo. E quando chegava no final... Então, Thalita, não deu certo. Esse mês não deu Esse certo. mês, vamos começar agora no outro. E era assim. Só que durante esse tempo, o que começou a acontecer lá? Começou a ficar diferente.
as coisas lá. Ó, gente, fui buscar ele, porque faz parte, viu, da história. Tá o pai dele lá. É o ator principal. Como que poderia faltar? Então, voltando. Aí, conforme o tempo foi passando, o que eu percebi lá? Que foi aumentando a quantidade de pessoas. E aí os médicos até começaram a me relatar que eles estavam um pouco insatisfeitos, porque estavam colocando muita consulta que não tinha nada a ver com o programa. E eles tinham que aceitar. Você sabe como que funciona o sistema, né? Enfim. E aí... O tratamento era pelo SUS, né? Foi tudo pelo SUS, tá? Que eu Tudo pelo consegui, SUS. porque não pagar não teria como pagar. Aí, quando foi passando o tempo assim, só aumentando a quantidade de pessoas. E isso já me atrasava. Você imagina, eu tinha que pensar no serviço, porque eu já tava quase, tipo assim, há meses, já chegando um pouquinho atrasada, e de repente começou a aumentar esses atrasos, eu não podia falar. Eu não queria falar. Isso começou a me deixar desesperada. Fora que cada mês que ele falava assim, não deu certo, era um chororô, né, mãe? Nossa, mãe. Eu ligava chorando. Tinha dia que eu não conseguia voltar a trabalhar. Eu voltava pra casa e faltava, porque eu não tinha condições emocionais de trabalhar aquele dia. E eu não sabia o que falar, né? Não sabia. Só chorava com ela. Né? E era todo final de ciclo, assim, do tratamento, era um chororô. Aí, enfim. Conforme o tempo foi passando, foi aumentando a quantidade de pessoas, aí foi aumentando o tempo lá. Teve uma vez que eu tava desesperada, porque esse dia a dona ia chegar mais cedo, um pouquinho mais cedo, né, lá. Quando foi dando horário, eu bati aquele desespero. E aí chegou a minha vez. Quando chegou... Olha, já fazia umas 2 horas que eu tava esperando esse médico. Quando chegou a minha vez, ele olhou pra minha cara e falou assim... Ó, o seu prontuário não tá aqui, você vai ter que descer lá e pegar. Aí ela me ligou chorando. E aí... E ele falou assim, e enquanto você vai, eu vou passando umas pessoas na sua frente. Eu falei assim, meu Deus, já era. E aí eu comecei a chorar. Aí eu comecei a chorar, assim, e eu desci na fila. Quando eu desci, uma mulher atrás de mim falou assim, tava falando com uma outra pessoa, falou assim, nossa, você não vai acreditar. Eu consegui consultou com esse médico, e falou o nome do médico e falou o motivo porque tava lá. Pelo mesmo que o meu. E falou assim, fazem 5 anos que eu tô esperando. Ali eu senti a mão de Deus novamente. Ele me dizendo assim, você tem que ter calma, você tem que ter paciência e principalmente agradecer tudo. Por você estar aqui O tão tempo rápido. inteiro você tem que agradecer por você estar aqui, independente se você esteja esperando, independente de tudo. Se eu coloquei você aqui, é porque o serviço não vai dar errado, nada ia dar errado. E aí, aquilo me tocou no coração porque eu senti a presença de Deus ali. Porque eu precisava escutar pra me parar de ficar triste e às vezes até reclamar. Né? Tipo, reclamação, gente, pelo amor de Deus. E aí eu sequei a minha lágrima assim, falei assim, Senhor, me perdoa. Eu tava numa rotina tão, assim, estressante de tratamentos durante os meses que eu, tipo assim, eu comecei a me perder. E ali, nessa questão, o que Deus fez? Ele me resgatou pra me colocar ali no controle das coisas. E pensar assim, eu não posso ficar reclamando e tudo mais. Eu tenho que agradecer a cada oportunidade, a cada momento que eu tô aqui. E não posso, tenho que agradecer. Tem pessoas que estão aí há muito tempo e eu esperei um mês. Um mês. A mulher que fazia 5 anos estava esperando. E pelo amor de Deus, né? Toda feliz. Eu pedi perdão pra Deus. Eu falei assim, Senhor, me perdoa, me perdoa. Enfim, chegamos nessa questão tudo. Aí, eu vendo que... Aí, durante o tratamento, eu falei assim, meu, não tá dando certo, não sei o quê. A minha mãe começou a seguir uma pessoa no Instagram. E falou assim, que ele faz esse tipo de coisa, mas ele é particular. Só que ele dá muitas dicas. Muita. Eu vou colocar pra vocês depois aqui embaixo. Mas ele é maravilhoso. É o nome dele no Instagram pra quem precisar, tipo assim, dá várias dicas. E isso me ajudou muito. Muito. Em toda a questão.
Porque assim, ó, É tudo é mão de Deus, né? é Tá? tudo, porque minha mãe falou assim, tá, segue esse cara. É tudo Deus. Segue esse cara. Aí eu comecei a seguir, comecei a ver. E durante nessa semana que ela pediu pra me seguir, o médico falou assim, nossa, surgiu um ovário policístico, que também vai piorar a situação. Surgiu. Eu falei assim, meu Deus. Né? E aí, quando minha mãe viu esse cara, eu comecei a seguir esse cara. E ele começou a dar muita dica sobre isso, muita. Porque ele tem umas ideias, gente, geniais, que, tipo, ajuda muito. Ele dá dicas, principalmente para as pessoas que não têm condições de pagar uma consulta. Então, abre a mente. Eu abri a mente para muita coisa. Com isso, com essas dicas, eu comecei a pesquisar muitas coisas. Eu comecei a pesquisar vitaminas, minerais e tudo mais. E aí eu me vi na necessidade de procurar uma nutricionista. Nessa que eu fui procurar uma nutricionista, eu já tinha marcado tudo, as minhas dúvidas e todas as vitaminas e minerais que esse médico falou. Que o corpo precisava. Que o médico tava falando lá no Instagram. Porque uma das causas do ovário policístico é a alimentação, entendeu? E também a questão da fertilidade envolve muito o quê? Atividade física e alimentação. Enfim, fui nessa nutricionista e cheguei lá pra mim e falei pra ela assim, ela perguntou assim, ai, querendo causar no vídeo da mãe. E aí ele pegou e falou assim pra mim assim, ela falou assim, qual que é o seu objetivo? Eu falei assim, o meu objetivo é engravidar. E aí ela falou assim, engravidar? Eu falei, sim, só que eu sei que eu preciso emagrecer um pouco, porque minha alimentação é uma, né? Eu como se eu estivesse amarrada 20 dias. E aí eu peguei e falei pra ela assim, e eu preciso, porque eu tô com ovário policístico e tudo mais, e o que você me diz sobre essas vitaminas aqui? Ela falou assim, tem tudo a ver com o que você precisa. Aí ela me pediu exames, eu fiz exames, eu tava com falta de um monte de coisa. Né, mãe? Falta de várias vitaminas, falta de um monte de coisa. Comecei a fazer o quê? Uma alimentação voltada pra fertilidade. Gente, eu fiz certinho. Os alimentos tudo os alimentos certinho pra aquela finalidade. Então eu fiz a questão da alimentação, eu fiz atividade física, então eu levantava 6 horas da manhã pra fazer, tipo, uma esteira, que me ajudou muito. A minha alimentação também, eu fui bem certinha na minha alimentação. E aí eu consegui também perder peso. Fiz suplementação das vitaminas, minerais e tudo mais. Foi maravilhoso. E nisso, fui fazendo. Quando passou esse período, assim, de fazer, ela falou assim, Thalita, não é milagroso, a gente precisa estar no acompanhamento, mas o primeiro passo você deu. Só que aconteceu o quê? Tava chegando o fim do prazo pra ficar lá no SUS. No SUS. Nesse programa, né? Nesse programa. Tava chegando ao fim. Que esse programa chama Reprodução Humana, né? Reprodução assistida. Assistida, né? Reprodução assistida. E começou a me bater um desespero. Quando foi no penúltimo mês, ele falou assim, Thalita, é o seguinte, infelizmente esse mês vai ser o último que vamos tentar, porque chegou no prazo que a gente pode conseguir te manter aqui, é o SUS, eles tinham que seguir isso. E o próximo passo é te encaminhar pro Pérola Byton. E lá? E aí ele falou assim, e eu vou te falar uma coisa, vou ser bem sincero, é esperar e sentar e demorar anos. Ai, eu fiquei muito chateada. Eu falei assim, Senhor. E nisso, gente, eu já tinha feito durante essas etapas assim, ele já tinha me pedido vários exames de teste de gravidez, porque eu achava que ia dar certo, aí no mês não dava. Teve uma vez, voltando um pouquinho, que eu tava fazendo atendimento particular. E nisso, eu tava fazendo atendimento e esperando o resultado do exame de gravidez sair.
e não saía, toda hora atualizava assim, sem a minha cliente ver, né? E aí, quando eu atualizei e deu negativo, foi a hora que ela virou. E eu não queria que ela percebesse, porque eu não passo meus problemas para os clientes. Eu comecei a chorar. Eu chorei calada. Só descia a lágrima e como a gente tava usando máscara ainda, ficava tipo na máscara. Minha máscara ficou toda molhada. E aí foi um dia assim que eu falei assim, o que eu vou fazer? Não deu certo mais uma vez. Meu Deus. E foi desesperador, sabe? E aí eu falei assim, eu não vou desistir, eu vou continuar, eu vou seguir. Não vou perder, não perdi uma consulta, nada. 1 ano e meio, 3 vezes por semana, eu lá. Certo. Embaixo de chuva, embaixo de sol, embaixo de frio, tudo. E aí, quando foi no último mês, ele falou assim, então, no penúltimo mês, então, assim, esse daqui é o último mês que vamos tentar, porque infelizmente chegou no prazo. E o próximo passo eu tinha que fazer um encaminhamento e, infelizmente, é uma demora absurda que não tem o que fazer. E eu não sei, só que tinha uma coisa no meu coração que, tipo assim, mas eu vou engravidar. Eu vou engravidar. Não tem o que fazer. E aí, nesse último mês, ele falou assim, eu quero fazer que você tome uma medicação, eram umas injeções na barriga. E era uma semana de um tipo de injeção e no último dia outro tipo de injeção. Só que o SUS ele não fornece isso. Aí todos aqui em casa fizemos uma vaquinha e compramos essa medicação que não foi barata. Todo mundo ajudou. E aí eu fiz essa medicação tudo, só que eu tava tão em paz, né, mãe? Muita paz. Eu tava tão em paz assim na minha mente que aí ele falou assim, nessa última medicação que você for usar, depois de 1 semana, você vai fazer o exame. E aí, pra gente ver se deu certo ou não. Só que eu esqueci uma parte de contar. Do quê? Que eu descobri a trombofilia. Então, gente, nesse meio termo aí, é muita coisa pra falar, eu descobri o quê? A trombofilia. Tem mais essa ainda. Por conta dos abortos de repetição. Eu descobri a trombofilia nesse caminho, onde ele fez um monte de exame. Teve alguns que eu consegui fazer pelo SUS. E teve outros que não tinha no SUS, eu tive que pagar. Parcelei, porque eram exames caros. Um exame foi R$800. Eu fiz um monte, então a gente teve que parcelar. E aí, nesse daí, descobriu que eu tinha a trombofilia. A bendita da trombofilia. E, enfim, descobrimos... É por isso que os bebês abortavam, né? Isso, foi por isso. Só que por conta disso, qual que era o esquema? Se aquela medicação desse certo, eu tinha que entrar com a injeção, o Clexane, no mesmo dia que eu descobrisse a gestação. Então eu não podia esperar atrasar a minha menstruação. Eu tinha que fazer o uso do Clexane antes, porque eu não podia esperar. Porque podia acontecer um aborto ali, entendeu? Então, assim, eu fiz a medicação certinho durante a semana. No último dia, eu fiz um outro tipo de medicação. E que depois desse último, eu tinha que passar 1 semana pra poder fazer o exame do teste e ver o que tinha que dado. Quando deu esse último dia, aí passou 1 semana, eu fiz... Eu tava toda hora ali atualizando. Eu falei, meu Deus, tem que fazer... Quando deu ali, que eu abri, falei, tinha dado 29. E o mínimo era 25, então tava muito baixinho, mas eu fiz uma festa. Foi muita felicidade. Eu me ajoelhei no chão, a primeira coisa que eu fiz foi me ajoelhei no chão. Eu também, agradeci a Deus. Comecei a orar, agradecer. Nossa Senhora! A gente já se abraçou, né, tá? Foi uma loucura.
loucura! Foi coisa de louco. Foi o melhor momento. Obrigada, Eu não sentia. Eu falava assim, obrigada, obrigado, Senhor. Obrigado, Eu não Senhor. sentia meu corpo. Aí quando eu cheguei no dia seguinte lá, falei assim, tá o exame. Aí ele olha pra minha cara e fala assim, então, Thalita, tá muito baixinho. Então, provavelmente, é a medicação que você tomou, que essa medicação tem beta-HCG. Que tá no sangue. Que tá no sangue. E aí eu falei pra ele assim, mas eu tô grávida. Ele falou assim, Thalita... Porque a gente já tinha pegado intimidade, tá? O ranço acabou, aí vem a amizade. Aí eu falei assim, não, mas eu tô grávida. Ele falou assim, não, tá muito baixo. Eu tenho certeza que tô grávida. Assim, tenho certeza. Eu tinha certeza absoluta. Ele falou assim, faz o seguinte, daqui 2 dias você vai fazer de novo. Se aumentar, você tá grávida. Porque o beta-HCG, a medicação, ela não fazia subir. A tendência era só diminuir no sangue, porque eu já tinha tomado. Eu falei assim, tá bom. Quer me mandar outro? Eu faço, mas eu tô grávida. Aí eu fiz. E aí quando eu saí o exame, tava nos 200, não sei lá o que. Aí foi o... Eu falei, aqui eu tô rindo. Era você, carinha. Que gostoso. Era tu. Aí, beleza. Quando eu cheguei lá, né, toda assim, né. Eu falei assim, eu não falei pra você que eu tava grávida? Aí ele já tirou uma foto, né? Aí ele olhou, ele levantou. Isso é porque a gente tava lá no alto Covid, né? Deu a mão e falou assim, parabéns, você está grávida. Já ligou pra mulher dele, já falou pra mulher dele, bateu foto e mandou no grupo de todo mundo que ele conhecia. Falando assim, olha, deu certo o tratamento, que não sei o quê. E aí foi uma festa, mas uma festa. Foi delicioso. Aí ele falou assim, ó... Eita misericórdia. Não é nada, não? Aí foi uma festa que ele falou assim, ó, eu quero te ver ainda, tá? Quando ele nascer. Eu falei assim, tá bom, eu venho te mostrar, só que eu não levei até hoje, eu vou levar. Em nome de Jesus, eu vou levar. Então, gente, ó, até aqui vai ficar o vídeo de hoje. Eu espero que vocês gostem. Eu quero muito que vocês comentem aqui pra gente interagir, Compartilhe pras pessoas. Que precisar. Ficar sabendo a minha força história e tudo isso. Como que a fé... É. Gente, o que me trouxe até aqui, o que deu certo, foi a fé em Deus. Fé em Deus. Ele me trouxe, ele fez eu ver aquela ligação, ele fez eu falar pra minha mãe, ele me fez abrir os olhos, porque eu já tava começando a cair ali numa situação que não era legal, que eu tava começando a reclamar. Ele me fez enxergar que a única coisa que eu precisava fazer era agradecer. Mesmo se eu ficasse ali 3, 5 horas esperando, eu tinha que agradecer. Agradecer por tudo. Porque se a gente tá tendo uma chance, a gente precisa agradecer a Deus. Só isso. Agradecer a Deus por tudo. E saber que quem tá no controle é Deus. Ninguém mais. É somente Deus. Então, ó, vamos ficar por aqui que já deu o que tinha que dar. E na próxima, fui encaminhada para fazer 2 pré-natal. Um não no posto e outro de alto risco. Aí, o primeiro ultrassom. Um beijo, fiquem com Deus. E eu espero vocês aqui todos os dias, mas quinta-feira, para ver essa história. E muito obrigado por todos vocês que tá chegando. Nos ajudando, comentando. E o neném tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá com sono. Vou lá colocar. Um beijo, fiquem com Deus.